Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa última aula do capítulo 3, tá? Onde hoje nós vamos finalizar o conteúdo falando sobre os movimentos e fenômenos da Lua. Então, assim como o nosso planeta, a Lua, ela realiza vários movimentos. Temos dentre eles os mais principais, né, os mais importantes: rotação, revolução e translação. E vamos focar aqui no movimento de revolução, que é o movimento que a Lua executa em torno da Terra e que leva 27 dias e 8 horas para ser realizado, também denominado de período sideral da Lua ou mês sideral. Lembrando que o tempo de revolução é igual ao tempo de rotação. Em relação às fases da Lua, vale lembrar que as diferentes fases elas vão estar ocorrendo devido ao movimento, né, ao deslocamento da Lua em torno da Terra. Então, a Lua ela vai estar girando em torno da Terra ao longo do mês e passa por um ciclo de fases, durante o qual a sua forma parece variar gradualmente. Esse ciclo completo, ele dura 29,5 dias, tá? E existe uma diferença entre o período sideral, que é o período que a Lua leva para completar uma revolução, e o ciclo de fases da Lua, porque a Terra, ela também está em movimento. Então, o período sideral, ele vai considerar o retorno da Lua para a mesma posição de partida. Então, aí nós vamos ter o ciclo das fases, que a Lua considera o retorno para a mesma fase. Então, quando a Lua retorna ao ponto da sua primeira fase, é o que é denominado de ciclo das fases. Então, nós teremos 4 fases da Lua, que é a Lua nova, que ela é vista durante o dia. Temos a Lua quarto crescente, que ela é vista do meio-dia à meia-noite. Lua cheia é a lua onde nós temos a face totalmente iluminada e ela pode ser vista a partir das 18 horas às 6 da manhã. E temos, por fim, a lua quarto minguante, que vai ser vista a partir da meia-noite ao meio-dia. Então, o plano de órbita da Terra é diferente da órbita da Lua. Aqui temos uma ilustração para demonstrar como ocorre esse ciclo das fases. Então, aqui, observem, temos aqui a fase inicial, tá? Observem que vai estar saindo, fazendo este movimento em torno do nosso planeta. Então, a linha vermelha representa o período sideral, tá? Em torno do nosso planeta. Lembrando que ele acaba aqui, mas esta parte em verde é o quanto a Lua precisa se mover para retornar para a mesma fase, que é esta representada aqui no número 1. Então, para completar todos, somando mais este período aqui, vai dar 29,5 dias. Aqui por esta imagem, observem que a Lua ela faz a sua órbita neste sentido. E aqui, a depender
da incidência dos raios solares, nós teremos então as diferentes faces da Lua. Lembrando que, para quem está aqui na Terra, temos aqui a incidência dos raios solares. Temos aqui a Terra, este lado iluminado. E aqui a Lua, nós vamos ver então na Lua nova, olha aqui, a face escura da Lua, a qual ela pode ser vista durante o dia. Aqui na Lua quarto crescente e quarto minguante, o que nós vamos estar vendo apenas metade da Lua, para quem está aqui localizado nesta parte do nosso planeta e a quarto crescente deste lado. Já a lua cheia, vocês podem ter a curiosidade, mas se vai estar o raio solar incidindo na Terra, esta parte aqui não tinha que estar toda escura? Então, isto vai acontecer por causa da diferença da órbita da Lua para a órbita da Terra. A órbita da Lua, a Lua ocorre assim meio inclinado. Por isso que este lado da Terra ele vai estar escuro, mas este lado aqui da Lua ele vai estar todo claro. E aí nós vamos poder estar vendo durante a noite, quem está deste lado aqui, vai poder estar vendo toda a face da Lua iluminada pelos raios solares. Então, aqui temos o demonstrativo dessas imagens, provando que a Lua ela é vista de maneiras diferentes a depender do hemisfério que a pessoa está localizada. Aí aqui observe que quem está no hemisfério norte vai estar vendo a Lua completamente diferente de quem está no hemisfério sul. Aqui uma outra demonstração. Isso se dá devido à esfericidade do nosso planeta, onde os raios solares eles vão estar sendo incididos de maneira diferente nos hemisférios, tá? Então vamos aos eclipses, que acontece sempre que um astro entra na sombra de outro. Teremos os eclipses lunares e solares. Então, aqui nesta ilustração mostra como ocorre. Imagine que aqui nós temos a fonte de luz, que seria o Sol, pode ser aqui a Lua e mais para cá quem está no nosso planeta, por exemplo. Então, quando o corpo que emite luz é muito maior do que o objeto que está como obstáculo, surge uma região de umbra e penumbra. Então, quem está geralmente aqui vai ficar numa localização onde vai estar vendo o eclipse total, já diferente de quem vai estar aqui na penumbra. Aqui o que? Para o eclipse ocorrer, o que é preciso? Os astros, eles devem estar alinhados numa mesma linha. Então, os eclipses, eles ocorrem na fase de lua nova, onde vai estar ocorrendo o eclipse solar, ou na lua cheia, onde ocorrerá o eclipse solar. Não é toda a fase nova ou cheia que tem eclipses, isso se dá por conta deste alinhamento. Nem sempre que ocorrer uma lua nova ou cheia, os astros eles estarão alinhados aqui neste ponto de intersecção do plano eclíptico do plano da órbita lunar, certo? Então, a órbita da Lua em torno da Terra apresenta uma inclinação de 5 graus em relação à eclíptica. O cruzamento do plano na eclíptica com o plano da órbita lunar forma a linha de Nodus.
Os eclipses ocorrem quando coincide de a Lua estar nessa posição e ser lua cheia ou lua nova, lua cheia ou lua nova. Então, vamos aqui ao eclipse lunar. Então, ele ocorre na fase cheia, a lua inteiramente imersa, teremos então um eclipse total. Quando parte passa pela umbra, teremos então eclipse parcial. Somente na penumbra, eclipse penumbral. Lembrando que o eclipse lunar ele acontece 2 vezes ao ano e ele é visível de qualquer canto do mundo se o céu não estiver nublado. É lógico, é mais comum que o solar e mais fácil também de ser visto, né? Então, a lua em algum momento ela vai estar passando pela sombra. Mas aqui nesta imagem vocês observam que ela não está passando pela sombra da Terra. Todos que estiverem do lado escuro da Terra vão ver um eclipse lunar, não é? Então, pela inclinação da sua órbita, nem sempre a Lua ela vai passar pela umbra, tá? Nem sempre, por conta da sua inclinação. Então, em algum momento vai acontecer dela passar e se alinhar com o Sol, a Terra e a Lua aqui, ó, naquele ponto de intersecção. Então, a Lua em sua fase cheia está na sombra da Terra, formando o eclipse lunar. Lembrando que os 3 astros, eles devem estar alinhados. Então, o eclipse solar, ele vai estar ocorrendo na lua nova, mas não é sempre que tem lua nova que vai estar ocorrendo o eclipse, tá? É necessário que se tenha o alinhamento entre os 3 astros. Então, o Sol totalmente encoberto pela Lua, teremos o eclipse total. Parte do Sol encoberto, teremos o eclipse parcial. E a Lua está mais longe da Terra, cobrindo apenas o centro do disco solar, teremos então o eclipse alunar. Então, o eclipse solar ele é mais comum de ser visto por pessoas que habitam próximos à linha do Equador. Então, aqui nós temos a Lua em sua fase nova, mas não está fazendo sombra na Terra. Aqui, ó. Lembrando que o movimento é este. Aqui temos a órbita da Lua. E aqui a Lua em sua fase nova está fazendo sombra em pontos da Terra. Aqui estão alinhados Sol, Lua. No caso aqui a Lua vai estar entre o Sol e a Terra e vai estar fazendo sombra em alguns pontos. Então, geralmente quem está próximo à linha do Equador vai ter a oportunidade aí de ver o eclipse solar. Então, a maioria da Terra não consegue ver porque estão em regiões completamente iluminadas. Então, por hoje é só. Finalizamos aí então o nosso 3º capítulo e na nossa próxima aula daremos início ao 4º capítulo com a dinâmica do clima na Terra. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.